Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem com vocês? Continuando nosso estudo, liberte-se dos vícios. Hoje é terça-feira, a gente continua aqui e o título nosso hoje é O Ciclo da Dopamina, Prazer Rápido e o Vazio, que é Profundo. Gente, muitas vezes a gente não entende aquele colega, aquele amigo, aquela pessoa que a gente passou, né, o sábado e o domingo bebendo, se divertindo, e aquela pessoa chega na segunda e ela continua. Na verdade, é o corpo dela pedindo mais uma dose de dopamina, mais uma dose de prazer, de alegria. É como se fosse um combustível para aquela pessoa se manter alegre, feliz, quando na verdade só está aumentando o vazio, a depressão, a ansiedade, a angústia e principalmente o sentimento de culpa nessa pessoa. Se a gente for lá em Provérbios 16:9, ele fala: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Muitas vezes a gente planeja nossos caminhos, a gente faz as escolhas, a gente tem as consequências, mas quando a gente entrega ao Senhor para que Ele tome direção, para que Ele dirija, pode ter certeza que no mais tudo Ele fará. A gente precisa, gente, porque o vício é uma doença física, mental e espiritual. A gente precisa de pessoas que nos contribuam, a gente precisa de médicos. Deus deixou especialistas, médicos, terapeutas, psicólogos, professores, pessoas que nos moldam, nos ajudem. A gente precisa do medicamento. Muitas vezes a gente, não vou tomar isso porque é um medicamento. Não, gente, a gente precisa do medicamento que ajuda a gente a dormir, a controlar a ansiedade e depois vai ter o desmame. Tudo isso faz parte do processo de quem realmente quer cumprir o seu propósito, quem realmente quer se cuidar, quem quer se ajudar. A gente muitas vezes é egoísta quando está na doença do vício. A gente acha que só está maltratando ou destruindo a gente, quando na verdade a gente está destruindo todos que estão ao nosso redor, seja a esposa, o marido, principalmente os filhos, são os que mais sofrem nessa situação. O ciclo de dopamina, ele é baseado numa recompensa que seu cérebro pede e quer. O seu cérebro, ele é acostumado no prazer. Mas também entenda que seu cérebro, seu subconsciente, ele não sabe o que é real do que é fictício. Então, muitas vezes, quando você declara, quando você tenta criar algo para lhe dar prazer, também é recompensado. O seu cérebro também aceita. E muitas vezes é numa compra. Quantas e quantas vezes a gente compra algo que a gente nem utiliza, seja aquele vestido, aquela roupa, a gente compra só pelo prazer, a comida. Muitas vezes você está comendo as suas emoções, a pornografia, os jogos, a bebida, a mentira, que ela é um dos grandes vícios. Se a gente for lá na Bíblia também, vai falar sobre a mentira. Então a dopamina, ela não é que ela seja ruim, mas ela em dose excessiva também não é boa. Você vai se acostumar ao prazer o tempo todo e a gente não é feliz o tempo todo, não é alegre o tempo todo. A gente tem que ter essa troca, porque senão o nosso corpo fica nessa dependência. E quanto mais prazer, quanto mais essa dopamina, muitas vezes você vai aumentar o vazio dentro de você. Às vezes, muitas vezes, a dopamina é gerada quando a gente está trabalhando, que a gente está conquistando algo, construindo algo, fazendo algo. A gente sabe que o processo de formação é difícil, seja na faculdade, seja no curso, para a gente depois cumprir a parte profissional, na construção de uma casa, na construção de uma família, de um relacionamento. Tudo isso é difícil, mas o resultado é onde a gente tem como se fosse essa dose de dopamina, de alegria, de satisfação, de prazer, e não aquela de curto tempo ou de rápido, né? Para que mais na frente o vazio só aumente. Então, qual sua maior fuga emocional? Quando você está com aquele problema, quando você acha que tem alegria, é a bebida, é a comida, é o jogo, é o álcool, é a mentira, é algo do tipo. Então, se vigie,
saiba e entenda e lute por essa fuga. E busque cada vez mais se blindar, se orientar na parte física, mental e espiritual. Continuar aqui nessa semana com a gente. Eu preciso de você aqui. E até amanhã, quarta-feira, com mais um Café com Propósito.